Gravando, professor. Olá, Gravando. Olá, tutores dos polos de Laranjeiras do Sul, Santo Antônio do Sudoeste e Congonhas. Eu sou o professor Emerson, sou professor da disciplina Educação Física e Cultura, do curso de Educação Física da Unicentro. Então vamos trabalhar juntos aí no desenvolvimento dessa disciplina. Eu vou falar um pouco hoje sobre o teor dessa disciplina, né? Enfim, como que ela foi pensada, como que ela foi montada. Eu acho que isso vai facilitar o entendimento por parte de vocês, né? Também do lugar que essa disciplina ocupa no curso de Educação Física, para que a gente possa conduzir esse trabalho, né, de forma a facilitar o aprendizado por parte dos alunos. Bem, Educação Física e Cultura, essa disciplina, ela tem como objetivo geral possibilitar a análise, né, da educação física, do corpo e das práticas corporais a partir da sua construção social e cultural. Basicamente, né, da construção cultural existente nas questões afetas ao corpo, às práticas corporais e à própria educação física. Então, esse é um ponto importante de partida. Em relação aos objetivos da disciplina, né, são compreender o desenvolvimento da noção de cultura e o seu impacto sobre o conceito de ser humano. Então, a gente parte do entendimento que o ser humano é um ser cultural. Se o ser humano é um ser cultural, e é isso que, de maneira geral, o difere dos outros animais, isso é muito importante também para o campo da educação, né? Quer dizer, os nossos comportamentos dependem da cultura, ou seja, dependem do nosso aprendizado sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, né, sobre as coisas do mundo. O ser humano ele não é um ser que nasce biologicamente completo, pronto. Ele precisa aprender para poder viver, para poder subsistir, né? E essa premissa ela impacta bastante para o campo da educação física, né? Porque nós também temos um comportamento corporal. E tudo aquilo que a educação física trata diz respeito a comportamentos, né, com o corpo, né? Então, se a gente pegar o nosso objeto de estudo, né, que a gente chama então de cultura corporal de movimento, ou cultura corporal, se a gente pegar os conteúdos que estruturam essa cultura corporal, como os jogos, as ginásticas, as danças, as lutas e os esportes, a gente vai verificar que tudo isso é expressão da cultura, né? Nenhum humano nasce já detentor desses saberes e dessas práticas, né? Então, essas práticas são criadas, são inventadas no interior da cultura. Bom, toda essa discussão da disciplina ela é importante fundamentalmente para a gente compreender, para que os alunos compreendam, que o corpo não é algo, o corpo e as práticas corporais são coisas naturais apenas, nesse sentido de serem determinadas biologicamente de forma inata ou de forma instintiva, né? Todos os nossos comportamentos sobre o corpo dependem de aprendizagem. Então, nós aprendemos dança, jogos, esportes, lutas, né? Ginásticas e assim por diante. Nós aprendemos condutas corporais, nós treinamos o corpo, né? O que seria o treinamento sobre o corpo, se não algo que é cultural, né? Nós precisamos inventar técnicas, aparelhos, exercícios para, né, treinar o nosso corpo, para domar, vamos assim dizer, o nosso corpo. Também é objetivo da disciplina analisar as implicações da cultura para o campo da educação física. Então, entender como que olhar para a cultura ajuda a gente a compreender o campo da educação física. E como isso possibilitar aos alunos condições para a realização de uma análise cultural, né, no âmbito da educação física e da educação, né, uma vez que somos todos professores, né, estamos formando professores. Bem, a disciplina está dividida em 7 unidades de estudo, né, como as outras que vocês já acompanharam. A primeira unidade, ela trata da questão ser humano, natureza e cultura, tentando demonstrar, então, como que o ser humano se constitui como um ser cultural. Não podemos falar
dos comportamentos humanos como coisas naturais, mas como coisas que são fruto de determinada cultura, de determinada sociedade e da história da própria humanidade. Então, esse é um ponto importante que atravessa a disciplina toda. Então, não somos seres que temos condições de agir, de nos comportar apenas por determinações biológicas, instintivas e inatas, né? Diferente de alguns outros tipos de animais, né? Vou dar um exemplo lá como uma abelha, né? Que nasce e biologicamente já é preparada para determinado comportamento. E dentro desse comportamento está a construir a colmeia de determinada forma e produzir o mel, né? Quer dizer, ela não precisa aprender a construir uma colmeia ou aprender a fazer o mel. Ela já nasce instintivamente. Já gerou um link lá do web do professor Daniel. Preparada para isso. Nós, como humanos, não. Para nós construirmos uma casa, ou um prédio, ou para fazermos uma geleia, né? Por exemplo, a gente precisa aprender, tem uma receita para isso, né? A gente precisa estudar, precisa compreender um conjunto de conhecimentos para chegar a isso. Não somos seres que agimos instintivamente de forma inata. Esse é um ponto principal. Isso basicamente vai ser visto na primeira unidade, tá? Além de textos que vão nos ajudar a compreender isso, né? Alguns textos que focam mais na questão do conceito antropológico de cultura, e também já alguma leitura que aproxima do campo da educação física, essa discussão cultural, a gente vai também ter algum vídeo que vai nos ajudar a esclarecer o conceito de cultura, né? Então, qual é? Né? Que é essa ordem simbólica que está presente na humanidade, né? Que regula, que orienta as ações humanas. O número 2. Você vai fazer xixi. A gente já seguiu. E basicamente a gente se apega tanto ao conceito antropológico de cultura quanto ao estudo antropológico dessa dimensão humana que é a cultura. Então a gente vai entrar em alguns detalhamentos sobre a antropologia e a etnografia, a antropologia social e a etnografia. Então, vocês vão encontrar um material que vai trazer algumas categorias importantes da antropologia e da etnografia, que é a preocupação, por exemplo, com o estudo das diferenças nos comportamentos humanos, né? Estudo diferente, estudo das outras etnias, né? Isso dá subsídio para a gente pensar um pouco a diversidade que nós temos de práticas sobre o corpo nas sociedades humanas. Também, lá no próprio e-book, tem uma discussão, e também no restante do material, né, bibliográfico, a respeito da trajetória histórica da cultura do interior da antropologia, né, que vai do evolucionismo, e depois vai para uma perspectiva mais culturalista, mais relativizadora da cultura. Então, nesse segunda unidade, a gente vai poder compreender essas questões. A terceira unidade chama-se Corpo e Cultura. Então, nesta a gente vai, né, sair desse aspecto mais geral de estudar a cultura, do seu método de estudo, né, a partir da antropologia e da etnografia, e vai focar nas questões do corpo, né, voltando, né, novamente a perceber o corpo como uma construção cultural. É claro que existe uma tendência tradicional no campo da educação física, quando a gente pergunta, né, o que é o corpo, as pessoas falam, o corpo é a matéria, é a parte física, a parte biológica do ser humano, né? Também, né, o corpo é biológico, ele é matéria, ele é físico. Evidentemente que a gente não nega isso, né? Mas em cada sociedade, essa matéria, essa dimensão física e biológica, ela se manifesta de formas distintas justamente a partir das interdições, né, e das interferências que a própria sociedade, a própria cultura produzem sobre o corpo. Então esse novamente, um argumento fundamental nosso na disciplina, entender o corpo como fruto das sociedades. Nessa dimensão, né, então tem uma ideia que é fundamental de um antropólogo francês chamado Marcel Mauss, que vai explicar, né, que o nosso corpo e as nossas técnicas corporais, o nosso uso do corpo, elas são determinadas de acordo com a sociedade que a gente vive. Então, isso não é algo simplesmente natural, que nasce com o ser humano.
A gente aprende porque a sociedade nos ensina e ao longo do tempo, né, da história, essas técnicas também se transformam. E elas também se diferem de acordo com cada grupo social, com cada sociedade, com cada cultura, com cada etnia, etc. Então esse é um ponto bastante importante, né, porque entra na discussão do corpo, que é sobre ele que a educação física atua, né? Atuamos com a cultura corporal. Aí no módulo 4, a unidade 4, a gente já vai discutir então a educação física e esse conceito, né, essa noção de cultura corporal. As tentativas epistemológicas no campo da educação física de definir o objeto de estudo foram as mais variadas ao longo da história. Desde tentar afirmar que a educação física da atividade física, passando pela ideia de que a educação física lidaria com o movimento humano, né? E a partir da década de 1980, fundamentalmente, se tem insistido na ideia de que a educação física lida com a cultura corporal, né? Lidar com a educação física... Amanhã tinha 26 horas. Graças a Deus não tem nada à noite, né? Quinta e sexta. A abrangência, né, de trabalho, de estudo e de intervenção da área. Também o conceito de atividade física é muito vinculado à ideia de gasto energético. Os humanos, né, nós humanos, não nos relacionamos com as práticas corporais, com o corpo, com os esportes, jogos, danças, lutas, apenas para fins de gasto energético. A gente faz isso por motivos múltiplos que são definidos na nossa sociedade e na nossa cultura. Né? Então, já a partir da década de 1990, a comunidade acadêmica da área vai identificar o nosso objeto de estudo como cultura corporal. Ou então cultura corporal de movimento, cultura de movimento, e nela, então, vai identificar jogos, ginásticas, danças e lutas como os conteúdos que estruturam a nossa disciplina. Também nessa discussão, não, eu só queria... a gente vai falar das questões da cultura da e na educação física. Né? Como que o conceito de cultura tem sido debatido no âmbito da educação física brasileira. O módulo 6 vai tratar de esporte e cultura. O módulo 5 é esse que vai falar da cultura na educação física, né, que eu acabei de falar. Então, essa noção de cultura ela não é utilizada da mesma forma, né, nas diferentes abordagens, nas diferentes metodologias de ensino. Algumas abordagens vão secundarizar a dimensão cultural do ser humano, vão entender a educação física, o humano de uma forma extremamente naturalizada, né? Muito biologizada, vamos assim dizer, como se fosse a nossa biologia que determinasse o que nós fazemos com o nosso corpo. Não é? E outras abordagens, por sua vez, vão começar a buscar na noção de cultura possibilidades mais abrangentes para a compreensão, né, do que nós fazemos com o corpo, que tipo de práticas corporais a nossa sociedade ainda fora desenvolveu, e também como que a cultura interfere, né, nos jogos, ginásticas, danças, lutas e esportes. O módulo 6 é esporte e cultura. Esse módulo vai tratar especificamente, né, da questão do esporte, de algumas características do esporte, que é um conteúdo que tem sido bastante hegemônico na educação física. Né? Uma parte das pessoas confunde, inclusive, a educação física com o ensino do esporte. Né? A gente podia falar que tanto o esporte quanto a ideia de aptidão física, atividade física, são conceitos bastante predominantes no nosso campo. Né? E elas fazem parte da cultura corporal. Eles são importantes, mas nós não podemos encerrar a discussão sobre educação física apenas esporte e sobre aptidão física. Mas a ideia foi dar relevo para o esporte aqui, para entender também que, para além de um conjunto de regras, de técnicas, de fundamentos, o esporte é um fenômeno cultural. Né? Tanto é que ele tem um significado na nossa cultura muito singular. E basta ver a diferença entre as várias modalidades esportivas para compreender os diferentes significados. Né? Será que o handebol tem o mesmo sentido que o futebol tem na sociedade brasileira? Será que um jogo de handebol ele para a nação
no dia de jogo de uma Copa, de um campeonato mundial, como acontece num jogo da seleção brasileira de futebol masculino, sobretudo, né? Então, com isso a gente mostra justamente o sentido forte social, cultural, né, que o esporte possui na sociedade. Então, não pode ser tomado como um conjunto de regras e técnicas apenas, né? Em outros países, talvez em alguns países, o futebol não é o grande esporte, né? Em alguns lugares é o basquetebol, em outros o beisebol, né? Não terminaríamos aí a lista de esportes se fôssemos querer exemplificar alternativas, né, à hegemonia do futebol existente em outros países. E também a própria ideia da técnica, que é muito comum se falar no campo da educação física, né, a técnica esportiva a partir de um viés apenas anatômico, mecânico e fisiológico. A explicação que se dá para a técnica tradicionalmente tem uma relação muito forte com as ciências da natureza, né? Explicar biomecanicamente, fisiologicamente, a técnica, etc. Aqui na disciplina a gente entende que esse é um tipo de técnica, é uma técnica orientada cientificamente. Mas de uma forma antropológica, a técnica corporal, e assim a técnica esportiva, ela se refere às formas pelas quais os grupos sociais usam os seus corpos no esporte, né? Então a gente vai poder pensar a técnica de uma forma mais abrangente, de uma forma mais diversificada, né? Entendendo a técnica como um meio construído, né, por um grupo social, numa sociedade, numa cultura, para usar o corpo esportivamente, né? Então, com isso, a gente acaba, de certa maneira, culturalizando mais a discussão sobre técnica e também desnaturalizando. Haja vista que a discussão sobre técnica advinda das ciências biológicas e naturais, elas tendem a buscar a compreensão, então a descoberta, como assim dizer, se fosse possível, das leis universais que regem o nosso movimento, né? A disciplina de educação física e cultura vai no caminho oposto, justamente falar que os nossos movimentos corporais, eles não dependem de leis universais e naturais. Eles são forjados por significados específicos que nós construímos sobre o nosso corpo na nossa sociedade ou nas nossas sociedades, nos nossos grupos, né? Então, isso permite uma sofisticação maior para o entendimento de técnica esportiva. Evidentemente, também não negamos a possibilidade de uma análise da técnica pelo viés biodinâmico, né, e das ciências naturais. Mas essa é uma acepção que a técnica pode ter. A gente quer justamente defende a ideia de que a técnica é mais do que isso, né? A técnica, inclusive, ela vai envolver uma dimensão chamada de eficácia simbólica, né? Uma técnica, ela não necessariamente pode ser, aqui do ponto de vista biomecânico ou biodinâmico, a mais eficiente, mas pelo significado de um determinado gesto técnico, ele pode ser muito rico em termos de eficácia simbólica, ou seja, de sentido para aqueles que se relacionam com a técnica, que apreciam aquela técnica. E a nossa unidade 7, a gente vai tratar então da educação física e algumas questões sobre diversidade, fundamentalmente sobre diversidade étnico-racial e de gênero, né? Entendendo isso a partir principalmente de alguns dispositivos legais, né, que fazem parte da Edubásica hoje, né? Então, lá em 2003, depois em 2008, surgiram na nossa legislação alguns dispositivos que vão determinar a importância de se ensinar na educação básica, em todas as disciplinas, a história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, a lei de 2003 vai remeter às questões afro e a de 2008, às questões indígenas. Então, junta essas duas dimensões. E com isso, então, é importante a gente ter essa atenção, né, que essa discussão vem justamente fazer um debate sobre diversidade, sobre inclusão, sobre desconstrução das lógicas hierarquizadas de poder existentes na nossa sociedade, né, que inclusive valorizam apenas aquele conhecimento ocidentalizado, eurocêntrico, né,
e possibilitar a gente discutir a educação física a partir de conteúdos e referenciais, né, que possam traduzir as demandas culturais sobre o movimento advindas de outras etnias, né? Em que medida que nós tratamos, por exemplo, de jogos, de práticas corporais de origem indígena na educação física, ou afro, a cultura corporal de movimento afro, ou afro-brasileira, né, em nossas aulas de educação física. Então, como isso tradicionalmente ocupa um espaço muito minimizado, é justamente nessa discussão aqui que a gente pode ampliar o debate. E a outra discussão é sobre as questões de gênero, né? Que se faz a respeito do que é masculino, do que é feminino na nossa sociedade, o que é do menino, o que é da menina, o que é de homem, o que é de mulher, né? E que tem construído práticas extremamente desiguais em relação às oportunidades dadas, né, a meninos, meninas, homens e mulheres, né, a partir dessa diferenciação sexista que se faz, né? Isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. A própria aula de educação física muitas vezes reproduz essa lógica quando ela, por exemplo, o futebol ao menino, né, uma prática mais masculina, e o voleibol à menina, né, uma prática para as meninas, ou então a dança para as meninas, a luta para os meninos, né? E a ideia é romper com essa perspectiva. Os conteúdos da cultura corporal são todos para todos e todas, né? Não existe uma prática que seja de menino ou de menina, de homem ou de mulher. A ideia é justamente entender que isso é apenas uma construção que a nossa sociedade, né, de uma perspectiva tradicional, fez a respeito de divisão dos papéis, né, masculino e feminino, mas que a gente precisa justamente ter o comprometimento de rever essa lógica, porque é uma lógica que tem gerado relações hierárquicas aí de poder, né, muitas vezes limitando as potencialidades tanto de meninas em relação ao uso do seu corpo, o envolvimento com esportes, e de meninos também, né, em uso das suas práticas corporais, envolvimento com os esportes, etc. e tal. Então a gente não pode ter uma educação física que limite a potencialidade humana. Basicamente, então, são essas 7 unidades que a gente vai trabalhar. Os textos selecionados são textos que dão conta tanto da dimensão da cultura, da discussão sobre antropologia e depois também, né, desse debate no universo da educação física, do esporte e das questões étnico-raciais e gênero. Também tem alguns vídeos que são sugeridos, né, para que os alunos assistam. Isso ajuda bastante, né, a entender essas categorias, esses conceitos que não são tão simples assim, são complexos, até mais para quem não está no assunto. Tá? O e-book preparado para a disciplina foi um e-book que eu tentei dar um caráter bastante geral para ele, tentando situar um pouco melhor o aluno em cada uma dessas unidades, né? Então ele vai desde a discussão sobre cultura até a discussão sobre questões étnico-raciais e gênero, passando por todas estas unidades. Acho que ali também está um lugar muito interessante para, né, se situar a respeito da contribuição que essa disciplina quer trazer para a formação de professores, para a formação de seres humanos que olhem para os seres humanos como seres humanos, e não como um amontoado de ossos, músculos e nervos apenas, né? Então, essa é a principal contribuição da disciplina. Lá no e-book também vocês vão encontrar algumas sugestões de filmes, né, e de outros links, de outros textos que podem ajudar na compreensão de tudo isso. Bem, eu fico à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida que tenham. Também gostaria de comentar que a prova da disciplina ela foi organizada a partir de questões objetivas, com a finalidade de facilitar um pouco a própria ideia de correção, né? Enfim, o aluno poder olhar o enunciado, pensar nas respostas, né? E tentar então indicar a resposta que seja coerente. Eu acho também que, pelo menos eu penso que a prova não é uma prova de decoreba, mas é uma prova de pensar, né? Tem uma lógica de pensar, né? Começa lá no início, nós pensamos em desconstruir essa ideia de naturalização do corpo humano,
isso já nos dá uma pista para pensar todo o debate e a organização que vem ao longo da disciplina. Então, as questões da prova estão também sempre organizadas, tendo como ponto de partida esse tipo de princípio, né? Enfim, então, era isso. Qualquer dúvida que tenham, peço que façam contato e espero que a gente possa fazer um trabalho bem bacana junto, que os alunos possam perceber, né, um pouco mais a respeito de como que o nosso corpo, como que nós mesmos somos dependentes da sociedade e da cultura. Somos seres que precisamos aprender para poder sermos seres humanos, né? Isso faz muito sentido na nossa profissão, né? Lidar com essa ideia de aprendizado, porque se nós fôssemos seres que já nascêssemos instintivamente ou de forma inata prontos para nos comportarmos de tal ou tal maneira, não precisávamos de educação, de escola ou de professor, né? Então, o nosso pressuposto é que justamente, né, nós somos debitários da cultura e da educação. Precisamos de aprendizado das coisas para podermos nos comportar. Então, não existe um comportamento único e natural do ser humano. Isso tudo é fruto de uma construção social, cultural, e aí, nesse sentido, nós somos tanto produtores de cultura quanto produtos dela. Então, nós interferimos na cultura ao passo que ela também forja o que nós somos. É isso. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e ficar à disposição em caso de necessidade e de alguma dúvida. Não, só um pouquinho. Olá, então, eu sou a professora Regiane Guedes, vamos conversar. Oi, eu sou a professora Regiane Guedes, cumprimento todos os tutores. Nós vamos conversar sobre a disciplina Crescimento e Desenvolvimento Humano. Então, trazendo aqui a direção da disciplina, né, para a gente poder ter aí uma linha de raciocínio. Foi dividida essa disciplina, então, em 7 unidades, e a primeira unidade nós vamos tratar dos conceitos básicos de crescimento e desenvolvimento humano. Por que foi colocado, por que eu decidi colocar a unidade dessa forma? Porque se não houver entendimento dos conceitos básicos, né, que diz respeito à área do crescimento e desenvolvimento humano, fica difícil do aluno se apropriar, né, das questões mesmo, né? São termos que precisam ser dominados. Então, nessa unidade a gente vai tratar, né, desses conceitos que permeiam a área do crescimento. E aí foi disponibilizado, né, no material didático o livro da disciplina, que é um e-book, e estão citadas as páginas, né, onde estarão colocados esses conceitos. E é importante assim que o aluno tenha compreensão do conceito. Então, vamos colocar assim, quais os conceitos que a gente precisa saber. O que é crescimento? O que é desenvolvimento? Eles andam juntos, mas eles não são a mesma coisa, né? Como a gente sabe. O que é genótipo? O que é fenótipo? Processo cefalocaudal, processo próximo distal. O que é maturação biológica? O que é a idade cronológica? O que é a idade biológica? Maturação, controle motor, desenvolvimento motor, desempenho motor. São conceitos os quais os alunos precisam, né, ter esse entendimento. Aí eu coloquei como atividade construir um glossário, né, com esses termos. Então, assim, descrição do que é o crescimento, né, o que é genótipo. Genótipo tá lá, né, assim, a descrição dele, o que é maturação biológica. E aí, como critério, a gente espera que sejam fidelizadas as informações contidas no livro, para não ficar, porque são conceitos que não são conceitos subjetivos, né? São conceitos que eles têm uma definição e precisa ser, né, seguido. Então, mas nesse sentido, assim, sempre priorizar a fidelidade da informação contida no material. Então, para a unidade 1, né, seria isso, se dominar, acesso e compreensão dos conceitos básicos. Da sequência, daí que a gente vai para a unidade 2, a gente vai falar das principais teorias que embasam, né, o nosso trabalho quando a gente
atua ali com as crianças, com os alunos de desenvolvimento humano. Então, as teorias três que a gente conhece, que é a teoria de Piaget, a teoria do Erik Erikson e a teoria do Robert Habermas. Sempre deixar claro que uma não é melhor que a outra, né, que elas se complementam, que elas fazem parte desse conhecimento que tem sido pesquisado há tantos anos. Mas, assim, o que eu espero? O que se espera, né, do aluno, não é eu, né, desculpa, o que se espera é que o aluno tenha compreensão dessas teorias. Então, a teoria de Piaget, né, quais são as características, como que ela foi delineada, a teoria também do Erik Erikson, que é uma teoria que envolve mais a parte psicossocial, né, do educando, que não vai só na parte biológica, do desenvolvimento cognitivo, né, que Piaget ficou um pouquinho mais sentido ele falou de experiência, mas ele ficou mais na cognição, né, e o Erik Erikson ele vai falar, e o Vygotsky também, ele vai falar assim da parte do meio, né, envolvendo ali no desenvolvimento do aluno. Também estão citadas as páginas, né, e está bem claro ali, as três teorias estão bem resumidas, está fácil acesso. Aí, como atividade, eu coloquei assim, para o aluno fazer um resumo, né, da compreensão dele, e aí vai recolher informações, né, se pelas informações que ele passava, vai dar para entender, né, se realmente ele conseguiu captar a essência de cada teoria. Então, para a unidade 2, seriam essas três teorias que a gente vai estar estudando. Na sequência, a gente vai para os fatores que interferem no desenvolvimento motor. Aí, aqui, a disciplina começa a ficar um pouquinho mais densa, assim, no sentido de que são informações bem pontuais, né? Então, aqui, eu coloquei, que a gente sabe, né, que a influência da aprendizagem, ela vai se dar daqueles fatores que é do indivíduo, o próprio indivíduo, do ambiente e da própria tarefa, são os fatores que interferem, né? E aí, eu até tenho lá o link eu produzi um material daí sobre isso, né? Sobre esses fatores que vão estar interferindo. Também foi colocado, eu coloquei um link também com um artigo, e mais um material também online para que fique mais acessível assim, a compreensão. Né? Porque quando a gente pensa, assim, para o aluno entender que esses fatores eles interferem no processo de ensino-aprendizagem do aluno e como que a gente, como profissional, também pode intervir para auxiliar o aluno que quando ele sofrer interferência, né, desses fatores, a gente consiga aí mediar. Aí, como atividade também, então, eu pedi esse resumo, né, que ele vai estar falando como que esses fatores interferem, né, no processo de desenvolvimento da criança, porque, assim, entendendo que se a criança não se desenvolve, ela também não consegue desenvolver a aprendizagem dela, né, que as duas coisas caminham junto. Então, sempre está tentando trazer sempre para o lado do processo de ensino-aprendizagem. E sempre o critério é a fidelidade da informação, né? Não do achismo ou não do, eu acho que, mas sempre fidelizado ao documento, né? Como já sempre a praxe, né? Ter uma informação que seja fidedigna, né? O que se foi pesquisado, o que se foi estudado, né, sem devagar muito. Na sequência, na unidade 4, aí a gente vai entrar nas fases do desenvolvimento motor mesmo. Daí todos nós conhecemos, né, as fases de desenvolvimento motor. Acho que todo profissional de educação física teve um acesso bem pontual sobre isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer para entrar, né, nas fases do motor é estudar a ampulheta. Né? A ampulheta é assim, é célebre, a gente precisa ter essa compreensão e lá vai estar de fácil acesso também. Né, ali está bem certinho, né? É um documento que a gente tem muita facilidade de compreensão e junto já eu coloquei a fase dos movimentos reflexivos. Então, nessa unidade
concreta, a gente apresenta quais são as fases do desenvolvimento motor, né, e como elas se dão, a idade em que elas acontecem, quando elas se iniciam, quando elas se encerram, quais os estágios de cada fase, e a gente já entra na fase dos movimentos reflexivos. Daí, para essa dos movimentos reflexivos, eu coloquei um material também adicional, que foi bem, eu deixei assim, não foi nesse, foi do rudimentar. Então, dos movimentos reflexivos eu coloquei só um link, um vídeo, porque daí assim, nessa fase existem os testes, né? Os movimentos que a fase dos movimentos reflexivos, para que haja compreensão se a criança está se desenvolvendo, são feitos testes, né? O teste de Moore, de pegada, né? São os reflexos que a criança dá quando você faz, né, o teste com ele. Então, nesse vídeo, ele vai estar colocando assim, todos os testes ali dos movimentos reflexivos. E também ele traz Uhum. A professora sumiu. E ela nem. Já era, então, só. Ela vai ter que começar de novo. Internet? Sim. Preciso do telefone. Então, beleza. Nem vai ter que interpretar disso, né? Teu caderno da pessoal. O que é? Ih, então já foi, então. Sério? Mas não foi o priminho todo? Não foi o priminho todo? Isso é errado. Gil, veja então o quê? Isso daí é urgentíssimo. Gente, melhor a vida externa. Como assim? Não vou falar. Não, aqui? Não, aqui não tá, senão a gente tá usando já. Eu ando junto, não quero devolver. Tá o calo, o HD, mas eu vou perguntar.
Eu só preciso por um tempo. Tá, como eleição, vamos ver agora. Viu? Ela falou que tinha um HD lá que estava em cima da mesa e subiu. Ela falou que é para ver se não queda agora. Aqui atrás, né? Nós estamos na rua, né? Não, eu sei. Tô sabendo. É do Qualisul. Certificado. Oi, Andréia? A Patrícia. Cara, a Andréia, ela vai ter que iniciar tudo de novo, explodiu a internet e ela sumiu. Pode, amanhã lá pode ser 9h30, 10 horas? 10h30 tá bom. Explodiu o ambiente e não gerou, não sei o que aconteceu. Tá bom? É, porque daí grava o meu computador aqui, tá bom? Eu vou encerrar então, tá? Tá, tchau.